Eu assisti, eu assisti o último, que ele ganhou agora em 2023 Cannes, né? O melhor documentário, que é a mesma, né? Ele é o Nicolas Philibert, é reconhecido como um dos grandes cineastas franceses de observação, e esse último é L apóstrofe, né? Adaman, que é o nome de um barco que fica no Sena, que pertence ao Serviço de Saúde Mental da França. E ele ficou, né? Acho que alguns assistiram, filmando a rotina desse barco, que as pessoas vão, passam o dia, têm atividades, né, do sistema de saúde que moram naquela região. Inclusive, a curiosidade é que tem um cineclube. Começa o filme com a celebração do cineclube, porque vai ter uma efeméride, e então tem que se organizar uma celebração no cineclube. Mas aí vai toda uma história, e é excelente, realmente uma coisa incrível, a capacidade que ele tem na montagem, né? A montagem cria uma coisa super fluida e, ao mesmo tempo, instigante. Então, se em algum momento a gente conseguir esse último, também eu acho que vai valer a pena. Mas não posso comentar esse porque eu não li nada. Só sei que foi um filme super celebrado, né? Como sempre, os filmes dele são, viu? Os filmes dele é raro não ser um filme reconhecido ou que ganhou prêmios. Então, estou curiosa para assistir junto com vocês. Ah, maravilha! Obrigada, Celina. O que a Celina fala de observacional, é, a gente chegou a falar disso naquela sessão que a gente assistiu no começo da pandemia, comentando um pouquinho da história do documentário, né? O observacional seria mais próximo do que é o cinema direto, né? Dos americanos, né? Que é a câmera ser quase um mosquitinho, né? Não que ela esteja escondida, não que as pessoas não saibam, mas a escolha estética é de não participação. Então, é como se a câmera estivesse ali filmando e as pessoas nem prestassem atenção, porque elas já estão acostumadas, né, com o diretor, com a câmera. Então, dá uma sensação de verdade, né, de ser realidade. Só que, diferente de muitos BBBs que a gente vive hoje, né, de Big Brother, né, que tem toda uma encenação, né, para essa câmera, ali a gente está vendo crianças, enfim, enfrentando dificuldades que fazem parte da vida de todo mundo, né? Só que a gente, enfim, esquece, né? Que é difícil ser criança às vezes, né? Que é difícil você lidar com sentimentos, e é uma coisa incrível a gente ver o professor com aquelas crianças e, meu Deus, como está ser filmado, né? Como que a criança confia no professor e confia na câmera, né? Então é muito legal, é muito cuidadoso, tudo é muito cuidadoso no filme, né? E aí, então, por isso que ela falou observacional, né? Que é a estética desse diretor, do Nicolas Philibert. Então, vou pausar aqui a nossa gravação e fazer o teste com vocês. A legenda não é das melhores, mas ela é competente. Então, olha aqui. Vamos ligar as câmeras. Beth, conseguiu ver o filme? Vamos esperar a Celina voltar também. Vou liberar o som de vocês. Tá. Então, é, o filme de 2002, né? O Nicolas Felibert, né? Ele
rodou esse filme com o mundo inteiro, né? O filme fez sucesso porque é um filme simples, né? Muito simples. E a crítica gostou, mas principalmente o público gostou. Levou muita gente ao cinema, né? E claro que eu acho que eu também fiz uma expectativa muito grande, mas o filme é exatamente ficar pertinho das crianças, né? Na escola, ver o aprendizado delas e a gente lembrar do nosso aprendizado, né? Que escola é chata pra caramba, né? E aí a gente vê aquela criança chorando, mamãe, mamãe, todas as crianças olhando assim, falando, ah, eu lembro disso, né? A gente lembra Olívia, mais do nosso filho do que o nosso, né? Mas as crianças ali devem ter olhado falando, ah, eu lembro, né? Depois ele acostuma. Mas eu lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez, né? E uma doçura aquele professor, né? Aí eu vou querer ouvir vocês antes de contar tudo que aconteceu depois desse filme. Que aí aconteceu outro filme depois do filme, né? Mas quem vai ser o primeiro a falar? Celina está entrando aí também. Olívia, tá me ouvindo? Tô. Você não está deixando aparecer minha imagem. Eu pedi para você ligar, na hora que você ligou, eu acho que eu desliguei sem querer. Ah, Agora, agora sim. maravilha! Então, Nós também vamos não ouvir a estamos Celina um conseguindo, não. pouquinho, depois a gente se inscreve. Quem quiser falar primeiro, só levantar a mão. Gente, eu achei incrível o filme. De uma singeleza, de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, não está faltando nada, né? Ele traz o ambiente rural, a vida, do ponto de vista dessas crianças, do ponto de vista dos professores, do professor, né? O professor que dedicou a... Ele é professor porque ele foi aquela criança, né? Aquele sonho. Ele foi o Jojo, o Olivier, os meninos, né? Talvez a Silvia que deva falar na realidade, porque isso tem uma. E ao mesmo tempo emociona, né? Um filme que emociona pela simplicidade, pela. Você vê, tem música, tem 3 músicas no filme, mais nada. E assim mesmo para passar as estações do ano, né? Passando o tempo. Aquela o filme é ele filma e ele monta, né? Não sei se vocês viram no crédito, ele que faz a fotografia, ele que gravou e depois ele faz a montagem. Muito simples. É como o Adaman também. Ele que você vê que é pouquíssimas pessoas, a equipe praticamente o Philibert consegue ter uma câmera que capta, né? Ele não se esconde, né? Claramente, porque a criança olha, ri para ele bota o professor fazendo aquele depoimento, mais ou menos no meio do filme. Quer dizer, não é que a câmera é escondida no observacional, mas ela acho que, incorporada. Isso que a Lilian falou, né? Ela é incorporada à narrativa e ao filme e às pessoas, porque tem uma coisa na ficção que não pode olhar para a câmera, entendeu? Tem uma certa, né, que isso é. E não, ao contrário, eu acho que ele realmente é um mestre, é um filme que me emocionou bastante. E, e ele tem uma medida, né? A sala de aula, a vida deles, o entorno, aquele contexto de vida, né? Me lembrou aquele filme da Vardar, o último, né, que nós tivemos do Cineclube, na cena, na cena do verão, deles buscarem, fazerem o piquenique, né? Ia buscando a Lisê, Lisê, Lisê. Lembrou muito a primeira cena, a cena de abertura do filme, né, da Vardar, que é essa coisa desse verão, e a própria música, parecida com a da Vardar também. A música assim super assim, né? Singela. Gente, é isso. Acho que a gente tem que falar o que está sentindo. Eu gostei muito, fiquei bastante emocionada e achei lindo pela simplicidade.
Maravilha, obrigada, Celina. É, né? A primeira vez, né, que te toca, né? Eu achei tão incrível quando eu vi a primeira vez. Eu vi várias vezes na época, assim, tiveram vários debates, tudo. Hoje eu fiquei tentando lembrar, mas eu fiquei emocionada com as pequenas coisas, assim, né? Na época eu acho que na época eu estava lendo Alberto Caeiro, né? Aí então eu via sentido em tudo, um monte de. Aquele Jojo é a paixão, né? Tanto que ele é o pôster, né, do filme. É a mãozinha dele mostrando a mão limpa, né? E aí, é essa coisa, né, de você ir para o trabalho, ele falando, né? Por que que você vem aqui? Por que que você vem aqui, né? É meu trabalho, é para o trabalho. Tadinha das crianças, né? Aprendendo a vida, meu Deus do céu. Não. Obrigada, Celina. Quem vai ser o primeiro a falar depois da Celina? Marta, quem quiser é só levantar a mão. Eu vou falar rapidinho. Eu já tinha visto, engraçado o nome e a tua descrição, mas quando você botou o teste, que ele falou Jojo, na mesma hora eu lembrei que eu tinha visto. É que tem muito tempo, né? É realmente encantador o filme, muito encantador, muito bonito, muito bem feito, né? Muito simples, como a Celina já muito bem disse, e para a gente que é professor, que trabalhou com criança a vida toda, fala muito fundo, né? Lembra muita coisa, a suavidade dele e, ao mesmo tempo, a franqueza, né? A franqueza, a tranquilidade, uma série de coisas assim que eu não sei se a gente consegue ter isso aqui na realidade da gente, né? Eu não vejo, até porque as crianças hoje também são diferentes e tal, e eu acho que tem um monte de coisa, né? Acho que é uma questão também de geografia, né? De espaço lá. É um lugar rural, né? Acho que tem. Achei muito bonita aquelas cenas que ele mostra as vacas. Assim, ele situa as estações, como a Celina falou, mas para mim ficava sempre uma coisa assim do tempo da natureza, né? Os tempos, os tempos das vacas caminhando, os tempos das tartarugas e o tempo da escola, né? O tempo das crianças, que cada criança tem o seu tempo e não tem como se escapar disso, né? O tempo da plantação, o tempo da planta crescer, de germinar, e o tempo das crianças também, né? Que às vezes a escola atropela demais, né? Às vezes a escola atropela demais. E muito difícil aquilo ali, né? Uma escola multisseriada e tal. Ainda mais do jeito que ele faz, né? Porque existem iniciativas, em Portugal tem aquele, esqueci o nome do professor, José Pacheco. Ele tem uma escola assim multisseriada, mas é a escola inteira. Ele deu palestra lá no Pedro II para a gente. É um negócio muito interessante. Mas assim, são vários professores, não é um professor na sala com crianças de diversas idades. Aqui, se eu fosse ensinar a conta de vezes para os maiores, os pequenos já estavam rolando no chão. E vice-versa, né? Pelo menos a minha experiência, né? Que eu trabalhava com criança, eu alfabetizei muitos anos, né? No Pedro II foram quase mais de 20 anos alfabetizando. Mas achei muito bonito mesmo, é muito bonito e muito legal de ver, assim, o que emociona muito é essa franqueza dele, né? Como é que as crianças se situam, se entendem na situação, como que ele devolve para elas as coisas, né? E a forma que o filme é feito, achei muito lindo. Não lembrava, né? É porque o nome, eu vejo muito filme, aí o nome me escapa assim. Aí depois você descreveu, eu falei, gente, filme de professor com criança, é claro que eu vi, eu tenho certeza que eu vi, mas eu não vou dizer que vi porque eu não estou lembrando. Mas eu tinha visto. Beleza, obrigada, Marta. Ah, que legal, eu não sabia que você tinha sido professora aí no Pedro II, que legal. Beleza. Então agora é o Áquila, depois a Bárbara, depois a Terezinha. Voz, voz. Aquilo Microfone. está mudo. Aquilo está mudo.
Pronto, espero que. Eu achei muito interessante o filme, gostei muito. Eu gostei muito como ele dá os sinais, o contexto que essa gente vive, né? Quer dizer, como é que se toca a vaca, como é que se planta, como é que se treina um menino para ser camponês no seu trator, ah, quanto ganha o professor, aí o professor sai num Audi. Então a gente vê que ele é um homem bem remunerado, que ele pode atuar com tranquilidade com aquelas crianças, com a tranquilidade que ele tem, não é? E também achei muito interessante que eles mostram como é feito um francês, como um francês é feito, não é? Desde o francês pequenininho até ele ficar um francês para a escola secundária. E todas as formas de cortesia que são usadas, a, a maneira que as perguntas e as respostas vêm, a, a calma, que é uma calma. A gente que vive no novo mundo, né, que tem essa coisa agitada e corrida, né, essa calma do velho mundo, que não é de hoje que existe escola na França, né? Quer dizer, não precisa fazer tudo correndo, tudo ao mesmo tempo. Então tem um ritmo muito bom. E o rapaz é um gênio, né? Aí tem o caso de uma pessoa tão vocacionada como esse rapaz, né? Que sabe lidar com as crianças com naturalidade, sem ser piegas, não? Ao mesmo tempo muito afetivo. Não, o filme é ótimo, gostei muito. Obrigado. Obrigado, Lília. Obrigada, Átila. É verdade. Mostra como é feito um francês, né? É, Então, tá bom. Agora é a Bárbara, depois a Terezinha. Durante o filme, eu fiquei pensando, né, essa discussão que tem hoje de a escola, de revisão do modelo didático, como é que se vai, como é que a escola é a mesma há muito tempo, e há tanta crítica à escola muito seriada, e, no entanto, ela tem um valor, né? As crianças, não sei se vocês perceberam, quando foi para visitar a escola, que alguns deles foram depois, a escola secundária, que a criança maior ia de mão dada com a menor, né? Tomando conta de um menor, né? E, e aquela coisa, ele era firme, o professor era firme, né? Agora é hora de estudar, agora você tem que terminar seu trabalho, mas sempre doce, né? Ele nunca levantou a voz, nunca, né? Ele não levanta a voz. Isso é uma hoje em dia, eu não sei, acho que lá também, obviamente que no interior, o número de crianças, né? É, o tempo que eles têm de brincar, né? Que não é essa correria, vai para o inglês, vai para a natação, vai para o judô, vai para a aula particular, vai para o tênis, tem que estar sempre ocupando tempo até os pais poderem voltar para pegar, né? Então, uma quantidade de responsabilidade que as crianças têm, uma correria já desde pequeno, né? Outro dia eu vi o Ailton Krenak falando que o homem branco tem esse conceito que os Beatles até falavam, né? A man must break his back to earn his day of leisure, né? E eles não precisam break his back, né? Eles têm o tempo de brincadeira, inclusive durante o tempo de escola, né? Não é só fora da escola que eles brincam, né? É de pensar a quantidade de crianças, como é que está a nossa educação, como é que está o tempo que a gente tem. Então, o Krenak falou isso, o homem branco pensa tanto isso, e acha que nós, indígenas, né, temos que trabalhar. Não, a gente tem que contemplar, a gente tem que ter tempo para nada, para fazer nada, né? E que o homem branco acostumou tanto a escravizar que agora está escravizando a si próprio,
né? O Krenak falou isso um dia desses, né? E eu acho isso, eles ali tem um outro tempo, que essa saída da cidade, que eu acho que a pandemia propiciou também, né? As pessoas buscaram outros ambientes, talvez esteja trazendo essa discussão de volta, né? Gostei muito, gostei muito. Que boa escolha, Celina, obrigada. E obrigada, Lília, por providenciar. Obrigada, Bárbara. Que legal. Valeu. Então, agora, Terezinha, Beth, depois Silvia. Eu estou saindo então, pessoal. Obrigada aí, amei o filme, tá? Muito bom. Obrigada, Celina, Lília, todo mundo. Beijo. Tchau, vai com Beijo, Deus. Marisa. Obrigada. Tchau. Eu vou começar com uma pergunta para você, Lilian. Eu já tive algumas vezes oportunidade de assistir filmes franceses, e é uma diferença gritante. Eu não entendo de direção, como você. Eu estou aprendendo, parece mentira, mas ainda estou. Mas eu pude perceber, por exemplo, o início do filme, que aparecem as tartarugas. Eu vejo o filme francês como um pouco tartaruga, porque ele é bem lento, bem lento. E eu vou comparar com o americano, que é extremo oposto do francês. Efeitos especiais, movimento, influências mil, estímulos. Ali foi passado numa sala de aula e nada monótono, apesar de ser super devagar. Isso foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, do movimento. Se você puder falar alguma coisa sobre isso, para eu aprender um pouquinho, os outros não sei se sabem, mas eu não sei. Essa coisa de escolher, né, uma sala, porque ele também se desloca, começa com deslocamento, né, mostrando a van indo pegar cada criança para chegar na aula. E o tempo dentro da sala vai mudando, né? A gente fica um pouco, aí mostra eles indo embora, depois chegando, e vai ficando mais até a gente ficar na sala de aula, né? Ele faz esse Uhum. trabalho psicológico com a gente, e a tartaruga é um pouco disso, né? Olha, se prepara que você vai ficar observando as coisas, né? E é Isso, isso, a gente, isso. ele prepara a gente para esse tempo diferente, né? Que não é o É tempo. totalmente diferente. Dá para a gente observar muita coisa. Como ele mesmo, professor, para mim, um excelente psicólogo, porque ele une tudo, a maneira de ser do outro, se chegar ao outro, a maneira adequada. Olha, vou te dizer, até eu queria ter um professor desse por perto. Ô, coisa maravilhosa, bom demais. E disponível, né? Porque ele fala isso para os alunos que estão indo para o secundário, mas fala isso principalmente para a garotinha que era inteligente, mas ela tinha alguma limitação de Na comunicação, né? comunicação, Ele falou, vem no exatamente. sábado. Não é tipo a Isso. gente, aparece, né? Não, ele vem Não, aos é muito, sábados. aparece, mas não sei quando. Bom, então, mais uma coisinha sobre, a meu ver, comigo, fotógrafa, eu vi cada cena. Depois do inverno, ele para, é como se tivesse assim, para você observar mesmo a cena. Então vem aquele verde maravilhoso, as árvores, uma coisa que eu amo, luz e sombra na fotografia, e parecia, para mim, o Átila deve falar melhor do que eu, uma pintura, fotografia e pintura. E quando ele relata sobre os pais dele, o professor, aparece uma cena. Eu falei, gente, para mim, a cena mais bonita de ver
uma beleza de pôr do sol estático, assim, para a gente observar mesmo. Aquilo, para mim, é uma tela. Que coisa mais linda. Ou seja, bom demais. Que bom que você gostou, Terezinha. É, né? Porque eu acho que é a única hora que a câmera está num tripé mesmo, né? Assim, foi na hora que ele está falando, né? Que ele conta a história dele, assim. Aí a gente vê a câmera no ponto de vista como era para as crianças, né? A câmera tentando acompanhar elas, tanto que várias vezes a gente vê as mãos do professor, o queixo dele, e não vê o rosto dele, porque a câmera está ali mais ou menos na altura das crianças, né? E pronta para se mexer assim horizontalmente, né? Não verticalmente. E às vezes Uhum. mostra o professor lá em cima, né? Por exemplo, quando o garotinho que fala mamãe, né? Quando ele levanta, a gente não vê mais o garotinho, ouve ele por alguns segundos, né? E aí depois volta para baixo, né? Uhum. É É, isso. beleza, obrigada, Terezinha. A Bárbara que falou sobre a remuneração, né, do professor, que também tem uma oferta de casa, né, para os professores que não são dali. É isso mesmo. Então, agora é a Beth, depois é a Silvia. Eu vou botar aqui no galeria para ver se alguém mais quer falar. Então, vamos lá. Agora é a Beth, depois a Silvia. Olá, boa noite. Boa Bom, noite. eu nunca trabalhei com essa faixa etária, né? Minha faixa etária sempre foi do. No máximo que eu trabalhei foi a quinta série, então não tão pequenininho assim, mas eu achei o filme super sensível, bem delicado. Agora eu fiquei com uma dúvida aí. Você falando, Lilian, ele é um ator ou é professor mesmo deles? Sabe que agora eu fiquei confundindo o ator com o Ah, não, personagem. é professor de verdade. Aquilo é verdadeiro. A cena existe, a escola existe, os alunos, Ah, a coisa do ano, não, que um vai bem, outro vai mal. Entendeu? tá. Então é verdadeiro tudo. Verdadeiro, é. Ah, tá. É, mas é muito bonito. Mas eu acho que mas é aquele negócio como alguém falou aqui, que no Brasil a realidade, infelizmente, é outra, né? Infelizmente. Então, é bonito de se ver tudo. Eu acho que até assisti esse filme, que faz muito tempo, né? Mas eu acho que até já assisti. Mas enfim, bonito, mas assim, meio idealizado para a nossa realidade, infelizmente, né? Tem que ser pé no chão nessa hora. E mas valeu. Obrigada, Lilian. Obrigada a você, Beth. Eu acho que eu vou pular essa parte, eu vou só colocar um link depois, né, Celina? A gente não falar o que aconteceu depois? É. Deixa. Se eu só comentar antes, então, porque está sempre falando, né, que no Brasil tem um filme, eu comentei com a Lilian, está na Globoplay, Atravessando a Vida, que também é um documentário observacional de um cineasta brasileiro sobre o terceiro ano do ensino médio. Ele acompanha uma escola pública do terceiro ano do ensino médio, quer dizer, os alunos se preparando para o Enem. Muito bem feito, muito bom o documentário. Não quero dar spoiler aqui, mas vale a pena. Assim, se Vai, quiser. Muito vai bom. trazer para a gente ver? Vamos Vamos comprar tentar. esse? Aí, Eu não Lilian, vi também, eu fiquei curiosa. Fiquei curiosíssimo. é em Sergipe, no interior, Eu também. em Eu também. Aracaju, em Sergipe, essa escola, com todas as dificuldades brasileiras e bem. Bom, o aluno brasileiro de hoje, é de 2018, Olha, é recente. Bacana, né? E eu acho que maravilha. vai dar uma boa discussão aqui. Porque depois desse filme, é, o Annette, que é um austríaco que adora falar da cultura francesa, e ele usa
pastiche, ele copia cenas de filmes. Ele fez um filme muito cruel, chama Fita Branca, com as crianças que viriam a ser os nazistas. Terrível esse É filme. horroroso. E ele Terrível. quis, e ele cita o Philibert numa entrevista, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas assim, é tipo, tira completamente a inocência da criança, né? Ele vai para ficção, mas para hiperficção, né? Para falar de como seriam as crianças que, enfim, viraram nazistas depois da Segunda Guerra, né? Enfim, é Que um filme horror. é esse? Que filme é esse? A Fita Branca, do A fita... Haneke. Mas é outra coisa, É, tem nada a ver com esse. nada a ver, né? Pois é. Eu queria falar mais uma coisinha das cenas maravilhosas, a que aparece o arco-íris, é outra tela. Pronto. É verdade. Isso. Então, eu vou passar, eu esqueci o outro filme. Vou passar para a Silvia e depois eu vou colocar alguns links lá enfim, para a gente ter a nossa percepção do filme, que é isso que vale, né? Não a realidade. Pode falar, Silvia. Então, para mim, eu vou falar três coisas, tentar falar bem rapidinho, porque existe um contraste no Brasil entre realidade e realidade. Eu, eu assisti, fui, conheci algumas escolas multisseriadas, e algumas muito boas, muito bacanas. Então, eu vi, assisti, continuo assistindo várias coisas acontecendo nas escolas e algumas maravilhosas, alguns professores que lembram esse professor, não, professores e professoras que lembram ele. Infelizmente, é muito mais raro do que frequente, porque quando a educação vamos dar educação para todo mundo, coisa e tal, etc., foi feito toda houve uma crise na forma de capacitar os professores, né? E não capacita, então eles não conseguem, então como não consegue, então não paga, como não paga, não fica, como não fica, não capacita, então criou-se um círculo vicioso que acho que o foco principal é o professor. E acho que a Maria Cecília, se tivesse aqui, ela diria a mesma coisa, inclusive ela ter se dedicado a formar professores, e ela sabe quanto que aqueles eu fui lá, conversei, inclusive com professores que estavam com ela, e elas estão sendo formados para ser um professor como esse, né? Então, uma das coisas é isso. No Brasil, a formação de professores foi virando um lixo atualmente, porque foi indo tudo para faculdades privadas e atualmente você tem uma porcentagem enorme de professores sendo formados para serem professores primários, né? Que é vamos dizer, deveria ser o principal, né? Deveria ser o mais cuidado, porque é a partir daí que a coisa vai ou não vai, né? A criança, o adolescente, se não tira ele no começo, se não se alfabetizou bem, aquilo cria uma coisa horrível, cria um trauma e tudo. E se vai bem no começo, depois vai, tá certo? Com bons ou maus professores, a criança, inclusive, o jovem reconhece se é um bom ou não, mas não está com ele o problema, está ali, coisa e tal, enfim. Mas tem, inclusive, uma grande, atualmente, 80% dos professores que fazem ensino à distância, que custa R$ 45 por mês e que oferece quelque chose, como dizia uma amiga minha, qualquer coisa, entendeu? Uma coisa horrível. Então, não dá, não forma bem, não paga bem, não tem formação continuada, coisa e tal. Mas, assim mesmo, muitos professores vão por vocação e coisa e tal, acabam conseguindo, e teve vários, né, nessa altura de campeonato, de tudo que eu vivi nos últimos 30 e poucos anos, vendo, não é que eu estava dando aula, eu parei de dar aula porque eu fui trabalhar na formação de professores, então, escolas públicas, e vi, assim, de norte a sul, leste a oeste, enfim, vi de tudo quanto é lado, inclusive escolas indígenas. Então, o que eu vejo aí, né? Uma das coisas que é importante saber, escola multisseriada, é bom? Então, na Suíça tinha muita escola multisseriada, Suíça.
primeiro mundo, professores bem formados, porque muitas pequenas comunidades rurais. Então, numa pequena comunidade rural, estudantes, né, de 4 a 18 anos, você tem lá uns 15 no total. Não dá para fazer uma série para só 2 crianças, depois outra série para 3, outra série para nenhuma, outra série para 7, e não dá. Então, eles faziam muito seriado, e aí, de repente, começaram a questionar se isso seria bom, e fizeram a experiência de levar todas as crianças para alguma cidadezinha central, uma cidade maior, e fazer elas, então, você, em vez de investir na escola em cada localidade, investe no transporte, e a criança vai para aquela escola, aí, série por série, coisa e tal, vai e voltou, e eles fizeram muitos desses, e uma avaliação rigorosa. Resultado, não é melhor. Desfizeram voltar às escolas multisseriadas. Por quê? O que esse professor tem de interessante quando os alunos estão com dificuldade, seja pedagógica, né, de conhecimento, de aprender português, no caso francês, né, matemática ou outros assuntos, se o professor conhece e os estudantes se conhecem, coisa e tal, então ele consegue ir ali onde é, sabe? Resolver, perguntar e fazer, coisa e tal. E o outro lado que os professores precisam, e é óbvio que precisa, apesar de ter grandes teorias que não, isso é com a família, é formar valor, tá certo? Então, você vê que metade do tempo ele está ajudando os estudantes a aprender. A outra metade do tempo ele está ajudando eles a viver, né? A relacionar com os pais, com conhecimento, com a função deles socioeconômica ali na comunidade, entendeu? Então, não tem outro jeito. É fundamental para a humanidade, entendeu? Porque não é só os pais, né? A escola é o primeiro local que as crianças têm de contato com a comunidade, com o mundo, né? Que não é só a família. Então, se a família cria certos valores, mas na escola não está ninguém nem aí, e começa a ganhar quem bate mais ou quem põe mais, enfim, isso não vai prestar. Nem para quem apanhou, nem para quem bateu, tá certo? Então, não é assim. Aí, mas é uma coisa difícil e, mais do que tudo, isso precisa aprender como, né? Então, e tudo que a gente vê, por exemplo, o José Pacheco, que ela citou, a escola José Pacheco, nós tínhamos aqui no Brasil, fizemos e desenvolvemos algumas pedagogias muito parecidas com o que ele estava fazendo em Portugal, um sem saber do outro, e veio para cá. Eu fui muita coisa, atualmente tem até o Projeto Âncora, eu ajudei, fiz coisa e tal, levei, dei caronas para ele várias vezes, assisti palestras dele. Então, dá para fazer isso e é uma coisa, enfim, o que fica claro é que não, o ensino não pode ser. Caricatura é essa. Professor não aprendeu muito conteúdo, menos ainda metodologia, porque o mais importante é saber o como. Porque o que você vai lá, você não sabe bem, você pega na biblioteca, você vai no Google, você procura o que, você pega no minuto. O problema é o como, tá certo? Então, não se ensina isso. O que adianta muito, que o Zé Pacheco fazia, nossas outras ONGs que trabalham nessa linha, a Helena Singer, por exemplo, ela fez escolas parecidas, o que nós trabalhamos nas escolas públicas é assim, o que é? É trabalhar sempre com a realidade da criança, juntando teoria com prática. Então, uma ida como aquela que ele fez lá com os trenós, ou outras saídas que ele vai, coisa e tal, tá no trem, enfim. O que você faz com a criança, seja brincando, seja trabalhando mesmo, ou seja, vendo como é que aquilo se aplica no trabalho, trazendo a realidade da vida do mundo para dentro da sala, ou levando as crianças para o mundo, para a vida. Então, porque o conhecimento, nós seres humanos temos um instinto fortíssimo, permanente, que a gente não consegue vencer de aprender. O tempo todo nós estamos aprendendo. E a gente aprende o quê? Aquilo que a gente observa, que a gente acha importante, interessante, ou aquilo que é desafiador.
ou aquilo que é deslumbrante, né? Nem vou usar para nada. Saber das estrelas eu não vou usar para nada. Mas as crianças se encantam de aprender sobre as estrelas, eu já falei muitas vezes. Então, esse trabalhar com a realidade, então, nessa hora, você acolhe as crianças, acolhe a profissão dos pais. Né? Tanto que a nossa associação acabou se chamando Associação Educacional Labor, porque trabalhamos com a ideia do labor, né, do trabalho, e também laboratório, e também elaborar, colaborar, coisa e tal, enfim. Então, valorizar, sabe, as profissões, os trabalhos, a atuação prática, inclusive das famílias. As escolas muitas vezes desprezam o que o pessoal acha bonito, né? Antigamente, vamos dizer, tinha muito isso, médico, engenheiro e advogado, o resto não tem interesse, né? Se ele é mecânico de automóvel, ou se ela cozinha, ou se ele, entendeu? Seja o que for, é, não, gente, se tirasse todos os advogados do mundo, ninguém morria de fome. Se tirasse todos os agricultores do mundo, todo mundo morria de fome. Então, não é bem assim, entendeu? Mas, enfim, isso que você trazer e valorizar e trazer, enfim, isso é uma coisa que funciona muito bem. Então, o que eu queria trazer é isso aí, essa coisa de multisseriados. Sim, é bom. Eu fui em várias escolas multisseriadas, vi algumas maravilhosas e uma péssima. Essa que era péssima era uma professora horrível. Ela separava as crianças de acordo não com o que elas gostavam, ou com a idade, não. Aquelas que elas achavam ruins, e aquelas que achavam que estavam indo bem, e aquelas que não aprendiam, então ela massacrava. E chegava realmente a fazer coisas muito indecentes, inclusive na relação com a sua... Era uma coisa, eu não vou nem contar, mas era uma professora numa escola muito seriada, numa escola na Bahia, que a gente foi entrevistar as crianças, coisa e tal, etc. E as crianças começavam a falar umas coisas, a gente falou, não é possível, né? Sabe, a gente tem um jeito de conversar com as crianças em que você conta uma historinha assim. Tinha uma escola e tinha as crianças assim. Aí a professora falou, o que que a professora falou? Aí o que que as crianças responderam, coisa e tal, você faz assim com uma, com outro, com outro, vai saindo tudo. Não estava falando delas, estão falando da menina que chama Maria, do garoto que chama Francisco. Então, vamos, conta. E começou a sair coisas esquisitíssimas. A gente descobriu que aquilo estava realmente acontecendo. Depois de um tempo, até a secretária dispensou essa professora porque não dava certo. Essa foi uma. As outras todas que eu vi eram maravilhosas. Então, numa ilha lá de Búzios, que faz parte do arquipélago de Ilhabela, uma professora incrível, incrível. Lá no Vale do Ribeira, alguns professores incríveis, de escolas multisseriadas. Então, não é isso, mas saber trabalhar desse jeito precisa aprender. Precisa aprender. Os professores ficam desesperados, chegam na escola, aquele monte de crianças que ele não sabe, como não tem metodologia, tá negócio não, abre o livro, copia no quadro e tudo fala assim, ele não domina aquele conhecimento, é o conhecimento do livro, é o conhecimento dos homens, igual abaixo do menino. É isso que... E aí não dá certo. Conhecimento dos homens, que não é o meu conhecimento, não é de ninguém, goela abaixo dos meninos, seja como for, que ninguém está entendendo o que quer nem para quê, não dá certo. Então, agora precisava mais saber melhor disso e mais mudar isso, porque métodos, formas, iniciativas que funcionam, tem muitas no Brasil, só que não são pagas. Porque, por enquanto, quem mais pega o recurso da Secretaria de Educação é quem quer vender o seu. O que aconteceu agora, está acontecendo agora em São Paulo, né? O Estado de São Paulo, o secretário de Educação entrou e adotou o material da empresa dele, que não tinha nem a ver com o que, né? E aí pagou uma fortuna, e ele também agora está dando um rolo aí, porque, né? Enfim, mas ainda se fosse uma coisa boa, maravilhosa, não é. É muito ruim, ainda por cima. Mas, enfim, isso é uma caricatura, mas é o que acontece muitas vezes no nível municipal e no nível estadual, tá certo? Porque o ensino primário, vamos dizer,
O antigo primário e o antigo ginásio é municipal. O ensino médio é estadual. E o ensino superior é federal, pela lei, pela Constituição. Né? Tem algumas Preciso universidades sair. Boa estaduais. noite. Então, boa Amei. noite, Teresa. Agora também. Então é isso, já falei demais. Beleza, obrigada, Silvia. Eu vou pedir para a Bárbara. é, Gente, eu vou ter que sair agora, mas eu adorei. Obrigada, adorei o debate todo, escutar todos. Até domingo que vem, gente. Até Tchau. domingo. Eu também Obrigada, vou, Celina. eu também vou me despedir Só peraí e só um pouquinho. ah, espero. Você, eu ia pedir para você comentar, porque uma das coisas que a Silvia falou foi que as crianças gostam muito de ver as estrelas. E a Maria Cecília falou uma coisa muito legal, que de Teresópolis dá para ver muito bem as estrelas. E as crianças falavam o quê mesmo? Que alguém, um netinho, uma sobrinha. Não, foi uma criança que disseram que a avó que tinha morrido tinha virado uma estrela, Estrelinha. uma estrelinha. E levaram essa criança a Teresópolis, estava um céu estrelado, lindíssimo. Ela falou: eu não quero ficar aqui, tem muita gente morrendo. Olha, eu posso falar só uma coisinha? Uma coisa que me deixou impressionada foi a tentativa, mas frustra completamente, daquela família de fazendeiros de ensinar o menino a fazer conta. Eles não sabiam, apesar de que certamente foram alfabetizados, tudo, ninguém na família conseguiu ensinar o menino, vai um para cima, vai tudo. Não, todo mundo querendo ajudar, coitado, mas eles não tinham a menor condição. Isso me deixou assim, sabe? E a outra coisa que eu fiquei doida com o Jojo. Ai, como eu queria ter um neto Jojo. A gracinha. Quebrou o aparelho de Xerox, tem tudo, mas agora eu entendi. Agora eu vi, agora eu vou fazer. Aquilo me deixou Gracinha. encantada, porque ele estava, na verdade, fazendo um trabalho de experimentação, claro que no aparelho caríssimo e tudo, mas o menino ele estava interessado em aprender como lidar com aquilo, né? Então tentava, foi uma delícia, adorei, muito obrigada. Olha, a Cecília está vendo nesse momento o filme, ela conseguiu num canal, Paperpall, alguma coisa, e ela está vendo, depois eu estou louca para saber o que que ela vai achar, porque isso também, a Cecília, o interesse dela é isso, de ensinar não só a criança, mas também de integrar a família no ensino, né? Por isso que eles dão o tablet para a criança e a criança fica pesquisando perto da família e tudo, comenta e tudo. Eu acho isso muito interessante. Não é verdade? É Beijo verdade. Que para todos. envolve, né? Silvinha, Ivete, Marta, todo mundo, Bárbara, e você especialmente, Lília. Beijo, beijo. Tchau, Beijo, tchau. beijo, adorei te Obrigada. ver. Eu vou me despedir e dizer que aqui o Cineclube também é um pouco como essa escola, não, onde todos opinam, mas alguns dão a mão para os outros. A Lília nos coordena a todos, né? Então, nós Eu somos sou aquele muito garotinho seriais. que fala, mamãe. É verdade. Boa, boa, Todos boa. muito seriais. Essa foi Boa ótima. noite, pessoal. Boa noite, Lília. Obrigado. Boa Boa Tchau, noite, noite. Silvia. Estava Águila. com saudade de Beijo. Boa você, noite, Silvia. Vânia. Saudade. Oi. Tchau. Tchau, tchau. Vai, A vai. Bárbara comentou umas coisas aqui também no grupo. A Marta também, aqui no. Elas falaram sobre os conspiradores românticos, eu fiz parte e de vez em quando ainda entro. Ah, que lindo! Eu adorei o nome. Eu fui numa reunião aqui em Petrópolis, naquele CIEP que está muito bem gerido, aliás, ali em Correias, que é um CIEP de ensino médio. Um diretor, mas a escola, um brinco, uma coisa. E as crianças estimuladas a desenhar, a escrever, muito legal. E aí, Bom, a reunião foi lá, o Zé Pacheco foi,
E eu adorei o Românticos Conspiradores, porque eu acho que é o que a gente é, né? É isso mesmo. Adorei o nome também. É. E o Darcy, Ótimo. né? Me lembrou também o Darcy Ribeiro, quando criou os CIEPs, né? Sim, Ele criou uma secretaria especial para não misturar com os professores de 16 horas, né? Os professores de 40 horas, que iam ter dedicação exclusiva, então foi uma tentativa, ele foi muito criticado na época, que estava só dando dinheiro para uns e não para outros, não compreenderam, e hoje os CIEPs, as crianças de CIEP estão com metralhadoras na mão, né? E uma tristeza, né? O Rio de Janeiro com 500 CIEPs em lugares que precisava tanto, e a crítica foi de que se não era para todo mundo, não podia ter 500, né? Uma pena, uma pena. Uma é pena. ótimo, né? É, Muito mas bom. Maravilhoso. A gente precisa Darcy, assistir esse só uma outro do coisa. ensino médio que ela falou. isso. Então, o Qual segundo, é? o outro que também foi feito, foi o João Moreira Salles que fez, que é uma coisa não muito legal. Ele continuou um filme que o Coutinho começou a fazer e não terminou. E o Coutinho ele teve duas tentativas. Ele foi para o norte e fez um filme só com pessoas da terceira idade, numa cidade que tinha a maioria das pessoas de terceira idade. E ele tentando encontrar uma história ali, né? E o filme é uma graça, assim, né? Até porque tem um personagem que todo mundo fala, você tem que falar com não sei quem, e ele tem um monte de história para contar, lá, lá, lá. Na hora que ele chega lá para falar com o senhorzinho cego, ele fala, ah, não tem nada para falar, não. Aí ele, mas você não quer me falar mais? Todo mundo falou de você. Ele, não, quem fala demais fica besta. E o filme meio que termina assim. E aí, então, tipo assim, peraí, mas todo filme do Coutinho é falar, é falação, né? Conversinho. Então, ele pega essa coisa assim, meio que para contradizer o que ele já tinha feito, e ele não termina. E o João Moreira Salles tenta terminar como um pupilo, né? Um filme no ensino médio, mas o Coutinho não consegue tirar nada dos jovens e se interessar por nada do que os jovens falavam. Então, era uma distância tão grande, por isso ele não fez o filme, né? Não é que ele não terminou porque ele morreu. Ele não deu continuidade no filme, porque ele falou: eu não entendo, eu não consigo acessar, né, essa faixa etária, eu não consigo chegar neles. Então, tipo, era um desafio para ele e ele desistiu, né? E o E João, tanto que e o João Moreira Salles fez o quê? ele tentou dar uma continuidade às filmagens do Coutinho, mas o filme é uma chatice. É quase uma coisa intrusiva, sabe? Uma intromissão, assim, porque o Spielberg terminou o Inteligência Artificial do Kubrick, mas são milhões e milhões investidos, então, né, não tem os acordos, enfim, a estética, tudo ali já estava combinado, né? Não tem uma homenagem, nada disso, né? É uma continuação de um projeto milionário. Agora, um projeto do Coutinho, que era uma coisa muito dele, né? Não foi feito porque ele decidiu não fazer. E aí o João Moreira Salles foi lá terminar, né, o filme e exibir as imagens que o Coutinho escolheu não fazer, né? Tanto que não é muito comum, não é É fácil encontrar esse curioso, filme. o que é curioso, porque o João Moreira Salles, também no Santiago, ele começou com essa arrogância, parou o filme e depois voltou fazendo assim uma autocrítica, né? E foi para um outro caminho, né? Ele talvez pudesse fazer a mesma coisa com esse, né? Ser um pouco mais humilde. Exatamente. É. Não, ele é Thiago maravilhoso é financiando o espetacular, né? documentário, né? Oi? É, Oi, Eu desculpa. acho o Santiago espetacular, eu gosto muito. não, maravilhoso, mas Até ele pela virada começa, que ele dá de se sim, entender como o ele senhor do começa o engenho, né? filme e começa Usando o o filme personagem e ele dá uma com o capotada Santiago naquilo, né? vivo
e ele só faz o filme de fato depois com a autocrítica toda, depois que ele já morreu, né? Um outro filme do João que eu gosto muito é No Intenso Agora, que é Esse é todo maravilhoso. maravilhoso. Esse eu vi em Ouro Esse é Preto. ele, a mãe É dele, né? inesquecível. Maravilhoso esse filme. Maravilhoso. É. Todo com imagem de arquivo, todo, inteiro, né? Essa Não coisa filmou da nada, educação. acho isso espetacular. Gente, eu E vou Lília, precisar como sair agora. É. Estão aqui batendo na porta Mas a aqui. gente, Então, a gente podia fazer mas uma adorei, uma adorei. série sobre educação, hein? Pegar vários sobre educação. Nossa, É, tem pelo menos muita mais um. coisa. esse daí que a Celina falou, como é que chama, Lilian? Tchau, E tchau. eu vou colocar lá no grupo. Tchau, Silvia. Um beijo, obrigada. Boa noite. Mas eu não lembro o nome do filme, mas é brasileiro Qual? e Últimas eu vou entrevistas? tentar trazer Qual para a que você está gente. Ah, falando? legal, legal. Qual que você está falando, Lília? Que você vai tentar trazer? O filme que a Celina sugeriu. O Ladamã, que ela falou. Não, o brasileiro. Ela Brasileiro. Atravessando a Vida, que ela disse. Isso, esse Ah, mesmo. tá. Se for ver Obrigada. filme de educação, também tem um documentário muito bonito sobre um trabalho no Chile de uma professora que fazia, durante a ditadura, um trabalho na periferia com cinema, um trabalho de cinema totalmente analógico com crianças de periferia nos sábados. Alicia Vega, um trabalho. Ela agora tem 90 e tantos anos, Olha, lançou um livro agora recentemente contando a história, dando assim o que ela fez e tal, né, contando a história do que ela fez. Mas o filme é muito bonito. O nome é 100 ninhos, 100 crianças esperando um trem. É muito olha que emocionante. legal. Olha. Põe no grupo depois para a gente não esquecer Tá bom. e procurar também. Aliás, eu consegui Esse os eu dias tenho, 100 ninhos perfeitos. eu tenho. Que é o Oi? filme de cabeceira lá do grupo. Esse eu tenho, porque é o filme de cabeceira do grupo. Todo mundo tem que passar pelo batismo de fogo de assistir para entrar no Que grupo de maravilha! Você pesquisa. tem ele arquivo? Eu tenho. Então, no- depois a gente troca figurinha. Tá bom. Então tá, até vou indo. Tchau, gente. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada. Até. Boa Beijo, noite. obrigada, Boa noite. pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Tchau, Tá bom. tchau.